Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 26, versículos 21 a 23, lemos: E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Tanto Isaque quanto Rebeca eram pessoas de fé. Isaque, filho de Abraão. Rebeca, você vê claramente nos registros anteriores que era uma mulher de fé. Quando Isaque ora por ela, porque ela não podia ter filhos, e ela começa então a perceber que há algo errado, como se houvesse uma guerra dentro da barriga dela, ela vai orar ao Senhor. Ela vai perguntar ao Senhor o que está acontecendo. E o Senhor se revela a ela e diz claramente que dos dois filhos que vão nascer, o maior servirá ao menor. Eu não tenho dúvidas de que ela contou isso a Isaque. Mas o versículo 28 diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Lembrando que Esaú era o primogênito, e geralmente o primogênito é que teria os direitos acima dos demais filhos. Mas o que Isaque estava esquecendo é que Deus tinha um plano. Se ele parasse para pensar na própria vida dele, Abraão teve vários filhos. Teve Ismael com a serva egípcia, teve ele com a sua esposa, depois teve vários filhos com Quetura, mas Abraão sempre soube que era a partir dele, Isaque, que Deus cumpriria a promessa. Aqui, dos filhos de Isaque, Deus vai dar continuidade a essa promessa. E Deus revela claramente que dos dois filhos, o maior servirá ao menor. Mas parece-me que Isaque gostou, amou a Esaú, só que Jacó, ele não tinha assim tanto prazer. O versículo 27 diz: Cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Parece que Isaque escolheu o seu preferido, o seu favorito, mesmo contra o plano de Deus. E isso criou um problema, criou um sério problema. Porque quando ele está achando que ele vai morrer, ele chama a seu filho Esaú para abençoá-lo. Mas aí entra a questão que Rebeca ouviu, ficou sabendo e bola aquele plano para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Qual que era a ideia? A ideia era: a bênção patriarcal chegará, e a bênção patriarcal, eu quero falar um pouco sobre ela, ela tem uma importância muito grande na Bíblia. Mas as pessoas confundem essa importância. Talvez o que Rebeca tenha pensado: se Isaque abençoar a Esaú, Esaú será maior do que Jacó, e aquilo que Deus disse não vai se cumprir. Como se fosse possível algo que Deus disse não se cumprir. E então ela bola um plano, o famoso jeitinho de ajudar a Deus, para que o filho fosse e se passasse no lugar do irmão e fosse abençoado no lugar do irmão. Qual que é a ideia? Parece que a bênção ela é muito importante. Eu não discordo que a bênção patriarcal ela seja muito importante. No entanto, ela tem importância quando ela é feita dentro do Espírito de Deus, dentro da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O que não era o caso aqui. De que adianta Isaque abençoar a Esaú se Deus não abençoar?
De que adianta Isaac desejar que a continuidade seja a partir de Esaú, se Deus escolheu Jacó? E foi Deus quem escolheu Jacó. E não foi por causa do que Jacó fez ou Esaú fez. Foi antes que eles nascessem. A escolha de Deus foi por Jacó. E ele não obedeceu isso. E aí então, por fim, depois que Esaú chega no capítulo 27, eu estou resumindo aqui o capítulo, o versículo 33 diz: Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e já o abençoei, e ele será abençoado. Parece até que Isaque ficou preocupado, porque ele abençoou, descobriu que ele abençoou a Jacó. O que eu quero dizer para você com isso? Uma coisa muito importante. Isaque, mesmo sendo um patriarca, um homem da fé, como nós dizemos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, cometeu essa falha terrível que eu e você não podemos cometer. A vontade de Deus sempre se cumprirá e nós temos que ter isso por certo. Aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer e você não precisa ajudá-lo. O que você precisa é ter fé, é confiar e é não lutar contra Deus. Isaque lutou contra Deus e não adiantou. O que ele fez foi trazer problemas para sua família, porque daí Esaú quis matar a Jacó. Jacó precisou fugir, passar um tempo longe, ser enganado por Labão. Não era necessário. A Rebeca, ela poderia ter deixado que ele abençoasse Esaú. Podia ter deixado. Não teria problema nenhum. Ele estaria abençoando, mas não de acordo com a bênção de Deus, não de acordo com a vontade de Deus. E aquilo que nós fazemos não vai resolver, não vai mudar a vontade de Deus. A bênção patriarcal, ela tinha uma importância porque o patriarca ele reconhecia a vontade de Deus e orava nesse espírito, nessa fé. Ele não estaria orando de acordo com a vontade de Deus. Ele estaria abençoando Esaú. Deus não. Deus continuaria com o seu plano a partir da vida de Jacó. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Basta que você tenha fé, que você acredite, que você não desista. Deus irá sempre cumprir a vontade dele. Tenha certeza disso. O que você precisa fazer é buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, saber quais são os planos de Deus para a sua vida. Busque isso para que a sua vida faça sentido a partir da bênção e da vontade de Deus. E tudo na sua vida irá se cumprir, conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, para a sua vida. Amém.